Olá, meus amigos do Proseando na Gerais, sejam bem-vindos a mais um programa. Nós estamos aqui novamente com um convidado especial e hoje você que curte a cultura norte-mineira, Montes Clarense, com certeza vai conhecer meu amigo Felisberto Veloso. O nome completo é complicado, Felisberto José Veloso de Araújo, mas aqui para nós é só Felisberto Veloso, não é isso? Então Beto Veloso. Ou então Beto Veloso mais à vontade ainda, isso, né? É verdade. O pessoal conhece sempre aí, seresteiro, poeta, mas a gente vai voltar no tempo, a nossa máquina no tempo vai buscar onde você nasceu, como é que foi, conta um pouco pra gente quem era a sua família. Então, minha família ocupa esse espaço Montes Clarense desde a época das formigas, porque a tradição dos Veloso remonta ao nascimento da cidade, a fazenda Montes Claros. Então, foi dentro dessa família que eu nasci, há alguns anos já passados. Esses dias atrás mesmo. Alguma coisa a ver com a boa e velha Fazenda das Quebradas? Exatamente. A Fazenda Quebradas, né? Foi onde eu passei a minha infância, né? Junto lá com meu tio Pedro Veloso, Dona Arinha. Era a fazenda que recebeu Juscelino Kubitschek e era a fazenda que foi um cartão de visita de Montes Claros. É mesmo por quê? Porque eles eram anfitriões por natureza. Você chegava lá, ele dizia: a fazenda é sua. Sim. E assim, os prefeitos enviavam as autoridades que chegavam aqui a Montes Claros. As grandes personalidades. E lá essas autoridades recebiam banquetes, né? A comida de Dona Arinha, a comida mineira, que foi apreciada por Juscelino Kubitschek e tantas outras autoridades. O bispo também passava muitos dias lá. E assim foi um lugar paradisíaco, onde eu fiquei caçando passarinhos, bebendo leite, né? Assim, direto da teta da vaca. Exatamente. Tem mais irmãos? Ou era só você? Éramos três. Hoje somos só dois, né? Mas éramos três. E como é que esses três aprontavam? Idades próximas, faziam bagunça juntos ou tinha uma diferença grande? Então, lá na fazenda mesmo, o meu outro irmão entrava no pomar, que meu tio não gostava, que ninguém entrasse no pomar, mas ele furava a ordem, né? E daí então criava um problema com meu tio, né? Porque ele não queria que o pomar fosse visitado por ninguém. Você ficava mais nas suas, era mais quietinho? Eu ficava bem, andava bem. E quando que saiu de lá? Você foi os primeiros anos de vida lá, depois saiu direto para Montes Claros? Aí vim para cá estudar e depois, nos anos 60, eu fui estudar interno, né, no tal chamado Ginásio São João, que foi muito conceituado, educandário, muito conceituado na época, porque tinha uma formação católica muito rígida, né? E era internato, não podia sair. E era sair. internato, era quase um seminário. Orações na hora do café, do almoço, da janta, então tinha assim, essa formação católica da melhor qualidade. E a região toda mandava jovens estudar para lá, porque o ensino lá era muito bom. Em Januário, nessas épocas dos anos 60. Aqui para nós, apesar de ser quase um seminário, um monte de jovens acabava tendo uma horinha de uma bagunça que eles aprontavam, sem os irmãos, sem os professores verem. Tem alguma história boa para contar dessa época lá, assim, sem que os irmãos fiquem sabendo? Aprontavam umas e outras lá, não? Assim, por exemplo, lá tinha um pé de jaca, né? E então as jacas eram assaltadas, né? E tinha um professor que fazia teatro. E lá ele fez uma música falando desse fato dos internos irem roubar as jacas no internato feminino, que ficava ao lado do masculino. Olha, bons tempos. Ao invés de ver as meninas, eles iam roubar jaca. E nessa época, o que passava pela sua cabeça? Vontade de ser o quê quando crescesse? Não, eu pensava de ser artista, né? Pensava Já de ser desde ator. cedo? Já na adolescência eu pensava.
né? Porque então eu me descobri que eu era engraçado, que era aquele adolescente que começou a fazer graça. Eu vou chegar à escola para casa, Eu cheguei pra lá. vai cair no chão. No teatro, né? Eu era Sim. esqueteiro do teatro, né? Sim. Eu não cheguei a fazer peça, mas fazia Umas os esquetes. esquetes quando trocava de cenário, porque as peças naquela época eram de 2 horas, né? Enormes. Então tinha 3, 4 esquetes que era para descontrair a plateia. Então entrava para fazer o povo rir. E fazia, né? E realmente chegou a esse ponto. E aí que eu De pensei que eu artista. poderia ser um artista conhecido no Brasil todo. Eu pensei de sair para São Paulo, mas como era filho caçula, minha mãe não achou a boa Segurou ideia, ali. segurou, e eu fiquei e aqui estou. Feliz, né, porque está É um na bom nossa cidade. ensinamento, acabam sendo bons tempos, até pela questão de infância, se você pensar. Seu filho pode ter passado por isso, mas de repente netos não têm a mesma oportunidade de soltar uma pipa, jogar uma bolinha de gude, rodar um peão, até porque em tempos de internet, isso hoje em dia a criança acho que nem conhece, né? Exatamente, uma Montes Claros, né, que ainda não tinha asfalto, que podia jogar bolinha de gude, finca, né, na época da chuva, ia jogando finca, soltar arara. Então foi assim uma época feliz, né? Sim. Que os jovens daquela época brincavam era com isso, né? Ainda também tinha conversa na porta de casa, que chegavam, né, Até para tarde da conversar, porque não noite. tinha televisão. Então havia o bate-papo mesmo, assim, nas portas da casa. Também fazia fogueira na porta da rua. E assim que foi isso, Montes Claros. Por ser um cara assim, engraçado, aberto, ter essa veia artística desde cedo, deve ter feito muitas amizades. Essas amizades lá da época de infância, adolescência, perduram até hoje? Sim, os que estão vivos, né? Porque à medida que a gente vai vivendo mais, vai enterrando mais, né? Até a gente ser enterrado também. Quem dá para lembrar alguém aí que de repente é teu amigo aí hoje, está agarrado ainda aí, é desde essa época? Não, assim, de jovens que eu estou lembrando, na época de jovem, eu estou falando aí dos anos 80, estou falando de Rubem, aquele apresentador esportivo da Vim TV. Sim, Rubem, gente Então ele boa, participou amigo do nosso. mesmo grupo de jovens que eu participei, no Maranatá, lá no Maracanã. No Maracanã. Rubem, amigo nosso, abraço para você aí, meu caro. É uma leva que hoje traz, você vê que o próprio Rubem também veio para a TV, apesar de você gostar bem do esporte, mas como é que foi, talvez até pela rigidez do colégio, esse desenvolvimento seu para ter conseguir colocar no papel essa sua criatividade de poder escrever os esquetes, porque não é só ser engraçado, você tem que ter um roteiro, de repente redigir as coisas para poder coordenar. Já era alguma coisa que vinha nato, você desenvolveu dentro dessas aulas, dentro do colégio? Era a criatividade e o improviso, né? Tinha uma ideia assim, ensaiava e chegava aquele momento de apresentar e tudo aparecia assim de forma espontânea, né? Mas seguisse só mais ou menos uma linha mestra, umas linhas tema gerais. específico, não? Sem ter, hein? Algum tema específico ou variava? Variava bastante, seguindo assim essa linha humorística. Eu tô ficando curioso com essa história. Tá certo que já faz um tempinho, não faz tanto, não, mas faz um tempinho. Dá para lembrar algum sketchzinho pro pessoal de casa dar uma risada agora, alguma coisa curtinha dessa época? Eu lembro que eu fiz um sketch que eu apresentava um atleta e ele então levantava um peso lá, fazendo aquela força toda. Quando entra um jovenzinho lá, pega a peça e fala, sabe para que pegou o brinquedo dele? Né? Sai aquela coisa leve debaixo do braço. Exatamente, mas dava a impressão que estava levantando um peso muito grande e o pessoal ria muito. Olha como você vê que hoje tem esquetes como esse em programas atuais, estão copiando de Felisberto Veloso. Olha que isso aí já é plágio. Tem um outro
que, por exemplo, fazia um papel de padre, né? E eu via um colega falar que lá na terra dele, lá, não sei exatamente, mas era a cidade ribeirinha. Recebia muitas jovens de cidade ribeirinha. E daí, então, o padre gostava de cachaça, de beber mesmo. E o padre falava assim, hoje, após a missa, quem não pagar uma pringa pro vigário cometerá pecado mortal. Né? E virou um bar, assim, a casa do padre, né? Eu estou achando que a interpretação, eu estou enxergando a cara do Papa aqui, falando desse jeito. Aí, antes da gente seguir nessa história, voltando no tempo aqui, eu estou lembrando que a gente acompanha essa sua história antes de vir para cá para a gente bater esse papo. Seu avô é uma pessoa que faz parte da história de Montes Claros. Ele criou duas coisas aqui que até hoje a gente deve a ele ter, por exemplo, um aeroporto aqui em Montes Claros. Como é que foi isso? Exatamente. O primeiro aeroporto foi ele que fez, porque ele era um mestre de obras, né? Meu avô olhava para uma tábua, media e falava, para uma tábua não, para um tronco de árvore. E, matematicamente, ele já sabia quantas tábuas ia sair daquele tronco. Então, era bom de matemática, ele fazia esses cálculos todos aí que... sem ser engenheiro. Geminiano Veloso. Geminiano Veloso. Construiu o aeroporto e fez o que mais? Cinema. O cinema em Montes Claros, né? O primeiro cinema foi com ele. O cinema, exatamente. Que na época era mudo, né? Mas aí dá para lembrar, mas não onde era? Não? Isso. E não, parece-me que... Porque a cidade mudou demais. Eu não sei exatamente onde é complicado começou. Até precisar onde ficava. Pesquisar onde foi esse primeiro cinema. Mas é impressionante. É uma história que, se a gente for pesquisar realmente a história de Montes Claros, a família está bem ligada com o crescimento, com a expansão de Montes Claros, né? Os Veloso. Exatamente. Que maravilha. A partir do momento que você teve esse tempo aí, esse trabalho, esse período escolar em ritmo de internato, já fazendo essas esquetes, Montes Claros ficou pequena para você? Partiu Belo Horizonte? Não, é porque meu pai morava lá, então eu resolvi conhecer a capital e eu fiquei, né? Na década de 70? 60. Não, 70. Já de 70. Depois que eu voltei nos anos 80 e que vim fazer teatro aqui na cidade. Como é que foi encarar, você sai lá da Fazenda Quebradas, vem para Montes Claros ainda com as ruas de terra e de repente encara a capital. Foi um choque muito grande para você? Foi, porque o trânsito já naquela época em Belo Horizonte já era muito, assim, um trânsito muito movimentado mesmo. Era carro, assim, um atrás do outro, né? Aqui na nossa cidade, para-se no semáforo e a pessoa coloca o carro no ponto morto. Não, lá era aquela velocidade, o sinal abria, os carros já saíam, né? Então, eu fiquei assim, né, abismado mesmo, meio assustado, né? Já com aquela cidade grande, daquela época. Seu primeiro emprego foi lá? Sim. Ou quando voltou? Meu pai, ele era leiloeiro, que era uma profissão que acontecia nas portas de loja, e ele então ia gritar os leilões, pegava uma peça de gazimira, de seda, e ali o público se juntava e eu ficava ajudando meu pai lá. Foi o meu primeiro emprego, foi assim, o ajudante do leiloeiro. Aproveitou essa potência vocal, né? Já porque ele gostava muito de conversar e se expressava muito bem, tinha uma boa voz. Cantava também. Já herdou, foi de família mesmo, ter esse vozeirão hoje. Exatamente. Falar em vozeirão, vamos dar uma hidratada na voz? A gente vai para o intervalinho comercial e volta já já, que histórias com esse aqui, meu amigo, tem demais. Poesia, então, nem se fala. Segura a onda aí que a gente volta já já.